Olá, estão todos preparados? Vamos falar agora da linha que vem desde o início, que são as tecnologias inovadoras, até o crescimento exponencial. Para a gente falar da ponta A e ir até a ponta B, a gente vai entrar em pauta sobre a importância do ecossistema de internet das coisas, que vai gerar valor e assertividade para os seus negócios. Eu convidei Eduardo Arcas, expert em internet das coisas, para trazer esse tema em pauta com vocês. O Eduardo Arcas hoje é diretor de soluções de internet das coisas para as Américas na Sigfox. Ele vai contar um pouco sobre os projetos que ele participou. São projetos de renome aqui para o Brasil e também ele vai contar experiências de outras companhias que ele atuou como expert em IoT. Eduardo é engenheiro eletrônico, pós-graduado em administração e ele também é membro do Tudo sobre IoT. Um detalhe, ele é membro do Modern Sales Pros, que é uma comunidade de fabricantes de dispositivos, e ele é o único membro que representa a América Latina. Nesse processo, a gente vai falar sobre o ecossistema do hardware até as soluções para os usuários finais, com foco em corporações, e vamos colocar também sobre a conectividade. Hoje, o Eduardo trabalha numa empresa de conectividade LPWA, que é a Sigfox. Ela é líder mundial quando o assunto é IoT. Ela é responsável pela rede 0G. Então, se você ainda não conhece o que é a rede 0G, você também vai conhecer. Mas aqui, a gente está para trazer conhecimentos. Ele vai falar não só sobre a operação da empresa dele, mas a gente vai dar uma passada geral sobre as principais redes de conectividades usadas para a internet das coisas. Bem-vindo, Arcas, tudo bem com você? Obrigado, tudo bem. Primeiramente, agradecer pelo convite, né, de estar aqui na conferência IoT 2021, de tudo sobre a IoT. É legal aqui estar com vocês. Vamos começar? Vamos, vamos. Galerinha, enquanto ele coloca a apresentação para rodar, a gente vai ter exercícios práticos. Então, aqui no link, embaixo desse vídeo que você está vendo a gente, vai ter uma opção para você fazer o download de um Excel para poder acompanhar o exercício que a gente vai fazer na prática e poder usar nos seus negócios. Esse exercício é um modelo inicial de como o Eduardo Arcas tem construído relações de consultoria de projetos que envolvem a América Latina. Então, isso pode ser muito útil para você. Fica ligado, acompanha por aqui e depois baixe esse material para que você possa ir além nas oportunidades de internet das coisas. Então, vamos começar a falar um pouquinho de IoT, né? Acho que é meu assunto preferido nos últimos 10 anos. E tem muita coisa acontecendo, muita coisa de verdade acontecendo, né? Vocês vão ver ao longo da apresentação, né, até a minha paixão por IoT, né, que é realmente nata, né? Por estar vendo as coisas acontecerem de forma bem interessante. Então, vamos lá, vamos começar a discussão. A ideia dessa agenda é gerar uma discussão mesmo, né, e escutar a pergunta de vocês no final, falar do ecossistema, né, de forma bem resumida, né. Na verdade, o ecossistema ele é muito grande, se a gente começar aí a detalhar, mas a ideia é falar de forma resumida do ecossistema de IoT, das coisas, né, então, falar um pouquinho do tipo de dispositivo versus os casos de uso, né, que não tem um dispositivo que serve para todos os casos de uso, dos tipos de conectividade, que é mais adequada aí para cada caso de uso,
Das plataformas, né? Então, falar um pouquinho, até levantar a discussão aí, né? Se usar o que tem no mercado, se desenvolver, né? É importante a gente pensar nisso, né? Parece simples, mas não é tão simples assim desenvolver uma plataforma IoT. E, para finalizar, fazer um exercício prático aí que eu vou propor para vocês. Então, para começar essa nossa discussão, primeiro acho que a gente precisa definir o que é IoT. Né? Existem inúmeras versões na internet sobre IoT, e se existem tantas assim, né, eu tenho a minha preferida e vou passar para vocês a que eu mais gosto. Né? Então, para mim, a internet das coisas, comumente chamada de IoT, é a habilidade de conectar coisas à internet, com o intuito de gerar benefício para as pessoas, e que esse benefício, às vezes, não fica tão claro. Né? Algumas vezes, ele não é um benefício direto, ele é um benefício indireto, e que ele começa a aparecer fortemente quando você vai usando, né, a solução. Às vezes, um benefício imediato aparece logo de cara, mas tem muitos outros benefícios que vão aparecendo, e na discussão que a gente vai para frente, vocês vão perceber o que eu estou falando, né? Mais benefícios que às vezes não estavam nem sendo considerados inicialmente, né? Começam a aparecer e satisfazer ainda mais o usuário. Bom, e qual que é o ecossistema de IoT? Sim, a gente chama de ecossistema porque é um conjunto, né, de partes, né, que são necessárias para montar aí uma solução IoT. São realmente muitos componentes e alguns deles são fundamentais, e é o que a gente está mostrando aqui, né, de forma bastante simplificada, né, a gente está mostrando o que seria esse ecossistema de IoT. Eu diria até que, assim, mais do que didático, uma forma até romântica, né, de simplificar esse ecossistema de IoT que é tão imenso. Então, primeiramente, a gente teria ali os devices, né, os dispositivos, que são equipamentos eletrônicos que comunicam e enviam mensagens com dados e informações. Sendo que essa comunicação pode ser com fio ou sem fio. Os dois principais integrantes do ecossistema de devices são as empresas que fazem os módulos, né? A gente vai tocar um pouquinho nesse assunto, né? O módulo como sendo o coração, né, do device, né? E, e as empresas que fazem efetivamente os devices. Na conectividade, a conectividade é um conjunto de tecnologias, na verdade, não é uma tecnologia só, que são utilizadas para efetivamente conectar as coisas. E o principal integrante desse ecossistema, né, essa parte do ecossistema, é o provedor de conectividade. Então, mesmo que você pretende montar você mesmo uma conectividade, você está sendo o provedor dessa conectividade. Então, ou você vai contratar um provedor, ou você vai ser o provedor dessa conectividade. E, por último, aqui, nessa forma simplificada, né, de mostrar o ecossistema, a gente tem a parte de processamento de dados. Né? Então, as informações saem do device, trafegam através de uma conectividade e chegam em algum lugar em que vai se trabalhar essa informação. Né? E, nesse trabalho de informação, a gente tem aí três partes importantes. Né? Primeiro, que é o middleware, é quem vai receber essa informação. Essa informação vai estar numa base de dados, mas essa base de dados pode estar numa empresa, na sua casa, ou pode estar na nuvem. Então, se está na nuvem, tem um provedor da nuvem onde vai estar hosteada, que a gente chama, esse middleware. E tem os provedores de serviços, né? Desenvolvedores, tem uma série de funções aí para controlar. A gente vai entrar aí com mais detalhes em cada uma das partes desse ecossistema. Bom, vou começar então falando das coisas. Né?
Se a gente olhar aí, tem um monte de coisas aí que podem ser conectadas. Algumas já estão, outras ainda não, e acredito que logo estarão conectadas. A pirâmide, ela mostra a necessidade desses devices, porque nem todos os devices têm as mesmas necessidades. Então, por exemplo, os devices que estão aí bem no topo da pirâmide são devices que normalmente precisam de uma alta taxa de transmissão de dados, né? E uma latência bastante baixa. Enquanto que, se você olhar lá ao contrário, lá na base da pirâmide, já é o contrário, né? Não tem tanto uma demanda até por transmissão de dados tão eficiente e tão rápida, ou de uma latência tão baixa. Os devices lá de baixo normalmente estão embaixo da pirâmide, vão rodar, às vezes, até em bateria. Então, tem especificações de consumo, que é importante, consumir menos bateria, né? E, e também, às vezes, dependendo da utilização, o tamanho de device pode ser muito importante. Então, é importante avaliar tudo isso, né? Dependendo do caso de uso, né? Onde que ele está nessa pirâmide? Ele é um caso de uso que ele realmente vai precisar de muitos dados, vai precisar de uma latência baixa, ou ele é um caso de uso mais simples, que ele não precisa realmente de tanta latência, de tão baixa latência, não precisa de uma alta transferência de dados, vai mandar pouquinhos dados, né? Aí ele vai rodar em bateria, poxa vida, então o consumo tem que ser inteligente, né? Porque normalmente os devices que estão lá em cima precisam ser carregados todo dia, mas um device que vai rodar só em bateria, você não vai conseguir ficar carregando ele com certa constância, então você vai precisar que ele dure aí, sei lá, 5 anos em bateria. Então, essa é uma forma de você visualizar que device vai ser usado onde. Porque não existe um device, uma caixinha preta maravilhosa que vai servir para todos os casos de uso. Isso realmente não existe, né? Então, e não existe exatamente por isso, porque existem demandas muito diferentes se você está lá no topo da pirâmide ou você está lá embaixo na pirâmide. E a gente vai usar de novo essa pirâmide aqui até para exemplificar outras coisas. Mas é importante agora, já que a gente começou a falar de devices, de dispositivos, falar de algo que normalmente mete muito medo nos desenvolvedores, né? E que é considerado o coração de qualquer device. Porque se é um device que ele vai atuar sem fio, né? E a maioria dos casos de uso de IoT se pensa em usar soluções para comunicação sem fio, a parte de RF é sempre uma parte muito complicada, né, para quem desenvolve. Então, você pode desenvolver o seu device e colocar os rádios que fazem sentido ali para a sua solução sem fio, mas existe uma forma de trabalhar com RF que é muito particular e muito complicada. E os módulos, eles vêm exatamente resolver esse tipo de problema, né? Eles encapsulam os rádios, eles já fazem todo o tratamento necessário ali, para que você não tenha que ter realmente essa preocupação com radiofrequência, né? De como incluir isso na sua placa. Isso já vem tudo dentro dos módulos. E eles são realmente uma mão na roda quando você quer desenvolver um device. Né? Existem módulos bastante diferentes, né? Módulos que só tem mesmo a parte de RF, e existem módulos que têm mais coisas dentro dele, né? Que tem memória, existem processador, né? Isso também melhora se você está pensando num device que vai rodar em bateria. Bastante importante você poder ter mais funções dentro do módulo e, de repente, diminuir a quantidade de componentes no seu device. Mas também aqui, aquela história de, sabe, não ter um módulo para todas as tecnologias, não. Cada tecnologia tem um tipo de módulo diferente, tem uma necessidade, uns requerimentos diferentes de RF, seja pela frequência que é liberada no país, seja pela potência ou pelo tipo de tecnologia. Então, existe um universo grande de módulos que tem que aí ser selecionados dependendo da tecnologia que você vai utilizar. E aí sim, aí a gente chegou
nos devices, né, nos dispositivos. A maioria desses dispositivos tem um módulo dentro, né, posso dizer com certeza, mas existem dispositivos que se aventuraram, desenvolvedores que se aventuraram a desenvolver um device sem um módulo e criaram toda a parte de RF na própria placa. Tal. Tem que ter bastante expertise nisso, mas é possível e existem devices assim. Mas por que device inteligente, né? Que a gente costuma dizer isso em IoT. Na verdade, não foi sempre assim, né? Os devices, quando eles começaram a aparecer, eles não eram tão... A gente não podia mesmo chamar eles de devices inteligentes, porque lá atrás, eles eram devices que simplesmente captavam, através de um sensor, uma informação e mandavam para a nuvem, né? Sem a preocupação de fazer nenhum tipo de tratamento. Mas eu acho que, felizmente, na minha opinião, houve um movimento muito forte aí das grandes empresas, né, de armazenamento de informação, que começaram a pedir, né, e até pelo tamanho delas, exigir até, né, de certa forma, né, que não se enviasse tanta informação assim para a nuvem sem um devido mínimo cuidado, né, que fizesse uma primeira análise, né, um primeiro estudo, um filtro, né, das informações que são enviadas para a nuvem. E desde então foi feito um esforço, né, para os devices. E esses devices que são mostrados aqui, eles são todos devices inteligentes. Eles tomam decisões, eles fazem filtros, eles enviam para a rede, né, enviam para a plataforma, enviam para a nuvem o que realmente interessa, né? Não enviam muitas informações, enviam só as informações que realmente são importantes para aquele caso de uso e descarta o que não importa. Então, aí sim, aí a gente pode realmente chamar de devices inteligentes, né? De dispositivos inteligentes, porque eles não simplesmente captam e enviam, eles captam, né? Fazem algum tipo de trabalho importante ali e enviam a informação que se espera. E aí, como a gente mostrou as coisas, né, é importante falar que, assim, existem realmente muitos casos de uso, né, em várias áreas diferentes, e que hoje em dia, cada um desses casos de uso mencionados já estão sendo conectados. Né? Como vocês podem ver, eu trabalho na Sigfox e eu posso dar o exemplo da Sigfox, que vem conectando milhares e milhares de devices, e hoje em dia, essas verticais, esses casos de uso, já são realidade. Né? A gente vai fazer um exercício prático, né, com medição de água. Né? Então, se a gente olhar, por exemplo, utilities, né, é uma área muito forte dentro da Sigfox, né, que utiliza soluções Sigfox, não só para água, mas para medição de gás, em alguns casos até energia, né? Painéis solares, tem muitas utilidades aí para IoT, né? Resolver os problemas dos casos de uso. Né? Eu sempre gosto de pensar que o IoT é exatamente um resolvedor de problemas, né? E não um apontador de problemas. Né? O problema já existe, né? E o IoT vem para endereçar e resolver esse problema. Aí a gente chegou num ponto em que também existe dúvidas e problemas para definição de qual tecnologia de conectividade. Então, quando a gente fala de conectividade, se o device é um device sem fio, ele vai precisar de uma dessas tecnologias. Né? E como decidir qual é a melhor tecnologia? É bastante complicado, porque também não existe uma tecnologia que vai servir para todos os casos de uso. Tem tecnologias mais adequadas
e tem tecnologias que realmente não servem. Então, existe, às vezes, uma ideia, né, de que, não, essa tecnologia aqui vai servir para todos os meus casos de uso. Tecnicamente, sim, ela serviria para todos os casos de uso. Só que quando a gente pensa no caso de uso, a gente não pensa só na parte técnica, né? Afinal de contas, a gente quer vender essa solução. Então, ela tem que endereçar certos benefícios. E existem alguns benefícios que vão mostrar que essa tecnologia é mais eficiente ou menos eficiente para aquele caso de uso. Mas a gente vai até fazer um trabalho em cima disso mais para frente, mas existe, sim, um número bastante grande de tecnologias e que a gente vai chegar à conclusão, né, para um determinado caso de uso, de qual seria a mais recomendada. Aqui eu tentei colocar as principais tecnologias, né, as mais conhecidas, né, as principais e as que são usadas aí nos smartphones, né, para exemplificar como funciona uma tecnologia mais simples, né, uma tecnologia que busca puramente o IoT, e outras tecnologias que também trabalham com IoT, mas trabalham também com outras funções como voz, né, como internet de alta velocidade, etc. Então, aqui a gente consegue ter uma ideia tanto de tamanho, por exemplo, e preço, por exemplo, de módulos. A gente falou de módulo. Então, pensando nos módulos, quando a gente usa o módulo para uma tecnologia que a gente chama de LPWA, Low Power Wide Area, a gente precisa de módulos que são mais baratos, eles são menores, porque eles vão estar, normalmente foi pensado na concepção desse device, que ele vai precisar trabalhar em bateria, por exemplo. Então, tamanho acaba sendo algo muito importante para se pensar. E custo, sempre. Aí a gente tem os devices. Então, também pensar no tamanho do device. O device vai ter que ser maior ou menor, que tamanho é esse device. Se esse device vai estar num ônibus, de repente ele tem um espaço grande ali, ele pode ter um tamanho grande. Mas se esse device vai ser colocado, por exemplo, na bolsa de uma mulher, esse device talvez é melhor que não seja muito pesado, né? Porque se ele for muito pesado, ele vai ser um incômodo. Então, isso é algo a se levar em consideração. Também a forma de como você vai fazer a cobertura também é algo importante a se levar em conta, né? É fácil de fazer a cobertura, você consegue fazer isso de forma simples, ou é muito complicado, ou exige muito, é muito caro. Outra coisa é roaming, né? Quando a gente fala da parte da nuvem, já nos vem à cabeça o roaming, né? Porque quando você usa o seu celular e você quer ir para um outro país, você precisa ter o acesso, e esse acesso, normalmente, ele tem um custo alto, né? E você não consegue chegar com o seu celular num outro país, muitas vezes, e sair falando. A não ser que você tenha já comprado com antecedência essa possibilidade, pagado por isso com antecedência. Outras tecnologias não têm nem necessidade de ter roaming, né? Elas funcionam aí em diversos países sem esse conceito de roaming, porque tem uma nuvem mais simplificada, uma nuvem única, né? Em vez de várias nuvens espalhadas aí pelo mundo. E, claro, sem dúvida nenhuma, voltando na pirâmide, quando a gente fala das tecnologias que estão no nosso smartphone, elas são muito mais dedicadas para o topo da pirâmide do que da parte de baixo da pirâmide. E existem outras tecnologias que facilitam esse acesso a esses devices que vão estar exatamente, essas soluções que vão estar na parte mais baixa da pirâmide. Né? Lembra, onde a gente não tem tanta necessidade de ter uma baixa latência, você tem um foco ali de talvez usar uma bateria. Então, é mais ou menos isso. E aí a gente passou por tudo isso, então a gente passou pelos devices, a gente passou pela conectividade, né? E aí isso é entregue de uma forma que deve ser simplificada,
né, entregue lá para as plataformas, e a plataforma ela vai exatamente mostrar para o cliente final, de uma forma mais fácil, né, mais user-friendly, para que esse cliente final consiga ver o benefício. Muitas vezes ele não consegue ver o benefício de tudo que está para trás da plataforma, né, de todo esse ecossistema que está sendo mostrado aqui. Muitas vezes o usuário final não consegue ter essa noção. Ele quer saber o seguinte, ele quer olhar na plataforma lá e ver quanto está o consumo, ele quer ver se soou um alarme, por que soou aquele alarme. Então, ele quer ver coisas fáceis, simplificadas e, preferencialmente se pode, assim, é só um alarme, ficar piscando uma luzinha vermelha ali, e aí, nesse momento, ele tomar uma ação, e se não tem nada acontecendo de errado, não tem que fazer nada, entendeu? Muitas vezes isso ajuda muito, né, quando você está gerindo uma empresa ou você está gerindo, por exemplo, um shopping, ou você está gerindo uma área, uma fazenda, né? Então, poder ter essa facilidade de receber um alarme, saber o que está acontecendo de forma rápida, normalmente é isso que eles querem, não ficar olhando o dia inteiro para uma plataforma. Então, as plataformas estão aí para simplificar a vida do usuário. Bom, e falando um pouco das plataformas, porque a gente já falou dos devices, né? Já deu uma ideia dos devices, já falou um pouco da parte de conectividade. Então, falar um pouco das plataformas, né? Idealmente, quando a gente olha uma plataforma de IoT, a gente pensa naquelas três partes que eu mencionei, né? Então, primeiramente o middleware, né? Então, a parte de como você vê a plataforma, como você acessa a plataforma. Mas por trás desse middleware tem muita coisa também funcionando dentro da plataforma, né? Então, tem a parte de analítica, tem a parte de aplicações para o usuário, seja industrial, seja um cara de business, né? Então, é a parte onde ficam as aplicações, né? As diferentes aplicações daquela plataforma. Aqui também serve aquela máxima que uma plataforma não serve para tudo, né? Nem todas as plataformas têm todas as aplicações possíveis e imagináveis e todos os casos de uso, né? Então, na hora de selecionar, talvez você tenha que pensar nisso. Mas as plataformas hoje em dia, e tem muitas que a gente vai ver, né, já tem aí muitos casos de uso sendo endereçados. E por trás de tudo isso, né, você tem lá a máquina rodando, né? Então, se preocupar com mobilidade, se preocupar se é um device, se é um sensor, é um tag, é um beacon, entender como é que esse device está funcionando. Então, está checando ali de vez em quando para ver se o device está vivo, né? Se está funcionando. Que tipo de device que é? Se ele é um device, se ele é um consumo eletrônico, se ele é um device automotivo, né? Se ele é um device que tem bastante hardware, né, envolvido nele, ou não, ou se ele é alguma coisa mais simples, então ele pode atuar em várias frentes, ou não, um caso de uso único. Então, assim, não querendo assustar, mas ao mesmo tempo a plataforma ela leva muitas coisas, né? Ela por trás muita coisa rodando e te entregando muitas aplicações e uma forma simples, né, de você ter as respostas necessárias para o seu cliente, digamos assim. Só para falar o que é cada um desses principais componentes, né, da plataforma, né? Então, a gente tem, por exemplo, um device manager, então uma plataforma que consegue gerenciar muito bem aquele device que está conectado à plataforma. Algumas plataformas conseguem armazenar as informações por um tempo, pelo menos, né? Então tem uma capacidade de armazenamento. Muitas vezes ela consegue fazer o big data, né? Fazer aquela análise de dados, então ele recebe vários dados e faz uma análise em conjunto para ver se ele consegue entender e estudar melhor aquele caso, entender o que está acontecendo. As plataformas que vão trabalhar, por exemplo, com alarme, tem que ter alguém que vai tomar a decisão, né, o decision maker,
que vai falar, não, isso aqui está errado, então, peraí, deixa eu acender a luzinha vermelha ali, certo? Então, não é à toa que isso acontece, existe um estudo, né, alguma coisa não está funcionando como deveria, né? Então, essa função dentro da plataforma é muito importante. Toda a parte de analytics, né, não só Big Data, mas às vezes análises mais simples, né, análises que vão exatamente te ajudar a entender o que pode ser até feito melhor, né, o que não deu certo e que pode melhorar. E, nesse sentido, análise de performance, né, ver como as coisas estão realmente, efetivamente, estão sendo feitas. Precisa ter um dashboard, né, precisa ter uma cara, né, principalmente porque o usuário final está mais interessado nessa parte, né, o que o usuário vê é o dashboard, normalmente, e nem sempre ele tem condição de interagir de uma forma simplificada. Então, se ele não consegue interagir, isso tem que ser bastante simples para ele poder ter as vantagens. Né? E a outra função que é importante é a parte de gerenciamento de datalog. Né? Então, ele conseguir gerenciar essas falhas todas, ele conseguir gerenciar tudo que está acontecendo dentro da solução e entregar isso de forma bastante simplificada. Às vezes até, por exemplo, com algum tipo de ativação, né? E não só acender a luzinha vermelha, mas piscar a luzinha vermelha e já mandar alguma atitude alguma coisa ser executada. Por exemplo, um ar-condicionado, por exemplo, eu percebo que o ar-condicionado está esquentando mais do que o threshold definido. Então, o parâmetro era para ficar ali nos 21 graus, já está a 25. Então, eu posso não só acender a luzinha vermelha, mas mandar um comando para o ar-condicionado para ele baixar a temperatura, a não ser que ele tenha um problema, e aí eu tenho que mandar alguém lá consertar o ar-condicionado. E a gente vê que o número de plataformas que a gente tem aí no mundo tem crescido de forma exponencial, né? Então, tem muita plataforma, a gente não tem aí os dados de 2020, né? Muitas coisas a gente não está conseguindo aí e é obrigado a usar coisas de 2019, mas principalmente pensando em fique em casa, né? Esse fique em casa não foi algo que preveniu desenvolvedores de trabalhar. Então, a gente acredita que existem mais plataformas do que essas 620 a nível mundial, que foi medido no final de 2019. Devem ter muito mais plataformas aí no mercado. Então, assim, será que vale a pena você partir para desenvolver uma plataforma se você quer montar um caso de uso IoT? Talvez sim, mas será que não vale a pena olhar o que tem no mercado? Tem muita plataforma aí. E não tem só plataforma fora do Brasil, né? Tem muitas plataformas no Brasil também. Muitos desenvolvedores locais aqui no Brasil que vale a pena olhar, fora todos esses muito conhecidos aí no mundo, né? A gente pode olhar para dentro aqui e ver plataformas interessantes aí que já estão resolvendo aí muitos casos de uso. Isso aqui é só um panorama, né? 620 não cabem aqui, né? Mas já dá para dar uma ideia, né? Alguns nomes importantes, né? Algumas empresas importantes e também coisas aqui mais próximas da gente, né? Até no Brasil, para a gente utilizar. Então, é aquela discussão, eu acho que é válida. Não só a nível de plataforma, mas também a nível de device, né? Eu preciso realmente, para esse caso de uso que eu quero endereçar, desenvolver um novo device, desenvolver uma nova plataforma, desenvolver uma cobertura diferenciada, ou eu posso olhar para o mercado e, olhando para o mercado, eu vou encontrar o device adequado, a conectividade adequada, a plataforma adequada. Então, às vezes, vale a pena você olhar o mercado e tentar usar o que já tem montado, que já existe, que já está funcionando. Bom, acho que agora chegamos aí na parte mais concreta, né? Estou propondo a gente fazer um exercício prático. Né? É simples, não vai ser nada muito complicado. E aí vocês inclusive vão ter disponibilidade de usar aí uma ferramenta que eu
eu estou mostrando, inclusive já está disponível lá no Tudo sobre IoT. Então, a ideia é o seguinte, é realmente montar uma solução completa, mencionar aí alguns valores de componentes, preço de plataforma, isso seria muito complicado, né, porque a gente tem muito dispositivo aí disponível, tem muitas plataformas disponíveis, tem muitas conectividades disponíveis, então, assim, trabalhar com, principalmente agora, em que a gente está num momento de, sabe, de boom e muita coisa acontecendo, muita necessidade de devices do mercado, o mercado tendo dificuldade de entregar, então, está tocando em preço de device, de dispositivo, de equipamento, de plataforma, acho que não é legal. Então, o foco aqui é basicamente a gente tentar definir, pelo menos a conectividade, que eu digo, a primeira parte que se torna importante de se definir quando você vai montar uma solução, que tipo de conectividade você vai estar utilizando. Aqui a gente vai estar focando em conectividade sem fio. Mas baseado nos benefícios que são importantes para essa conectividade. Então, a gente vai analisar os benefícios e depois entender que tecnologia seria mais adequada para esse caso de uso. Para começar, a gente precisa fazer algumas perguntas, né? Isso é muito importante e, preferencialmente, fazê-las não só para si mesmo, mas para o seu cliente. Então, tem algumas perguntas que são fundamentais. Primeiro, estamos falando de qual caso de uso, né? Então, a gente está querendo entrar no mercado, tem já alguns clientes em vista. Então, vamos selecionar um caso de uso aqui. Qual caso de uso que a gente está falando? Quais benefícios que a gente está buscando alcançar com essa solução de IoT? Qual a tecnologia de conectividade que a gente vai estar utilizando? Vamos comprar dispositivo, vamos usar o que tem no mercado, vamos desenvolver plataforma, vamos usar o que tem no mercado. E aí, duas questões que não podem faltar, que tem que estar na sua cabeça quando você está montando uma solução. O cliente foi consultado? Você sabe quais são os benefícios que o teu cliente espera que sejam atendidos com a solução escolhida? Isso é bastante importante. Outro ponto importante, quanto que o cliente quer pagar por isso? Entender essas perguntas é fundamental antes de você sair desenvolvendo alguma coisa que pode até não ser vendável, né? E, infelizmente, a gente vê alguns casos assim. Vamos dar algumas respostas para a gente poder fazer um caso de uso, fazer um exercício prático. Então, qual o caso de uso que a gente vai selecionar? Então, vamos selecionar o caso de uso de medição à distância do consumo de água. Então, esse é um caso de uso bastante legal e que no Brasil aqui está tendo bastante foco. Então, vamos começar por esse. Quais são os benefícios que a gente está buscando? Bom, medições remotas, que sejam 100% corretas, né? E recebidas constantemente. Vamos dizer aqui, duas vezes por dia. Então, comparando, eu ouvi do cliente, né, uma forma bem interessante de colocar isso, né? Pensando em 2 mensagens por dia, o cliente fala assim, eu recebia uma medição por mês. Nem sempre ela vinha correta. Hoje em dia eu recebo 60. Então, isso é muita diferença, né? Em vez de você receber uma mensagem por mês, você recebe 60 medições por mês. Então, isso pode trazer alguns tipos de benefícios que a gente vai discutir aqui. Uma delas, a capacidade de avaliar vazamento e fraude. Explicando rapidamente, o que acontece? Se você recebe uma medição por mês e nem sempre ela tá correta, você vai, no máximo, usar essa informação para cobrar o teu usuário. Agora, se você tem 1 ou 2 mensagens por dia,
No final do mês, você vai passar a conhecer o seu usuário. Você vai saber quem é aquele cara. Você vai ter noções de quanto que ele gasta, não só por mês, mas por dia, por semana. E se tem um movimento muito diferente, um consumo muito alto, ou de repente ele não consome mais nada, ou esse cara foi viajar, ou o que aconteceu que não está consumindo mais nada, será que é fraude? Ou tem um consumo muito alto de repente, poxa, pode ser um vazamento, deixa eu avisar o meu cliente, olha, pode ser que você tenha um vazamento na sua casa. Eu passei por isso. Eu fui viajar, quando eu voltei, tinha uma conta na minha porta de R$ 1.200 da Sabesp. Aí eu fui ver, tinha um vazamento no banheiro. Mas eu só descobri que tinha um vazamento no banheiro pela conta enorme que chegou em casa. Uma solução dessa, a Utility ela pode não só te mandar a conta, mas ela pode também te avisar que pode estar tendo um vazamento na sua casa. Imagina que legal. Você mesmo pode. Né? Se você tem uma medição diária à distância, se essa medição é disponibilizada para você no seu celular, você vai descobrir, opa, não estou nem aqui, estou viajando, como que tem tendo esse consumo tão alto em casa? Tem que tomar algum tipo de ação. Ou alguém invadiu minha casa, ou está tendo um vazamento. Ah, outra solicitação do cliente é o baixo custo da solução. E a ideia é que seja um contrato de 5 anos de prestação de serviços. Então, aí a gente está falando dentro desse custo, tanto o CAPEX quanto o OPEX. Então, não só o expêndio do hardware, né, efetivo, no primeiro mês, mas os custos mês a mês que você vai ter, né, para gerenciamento dessa solução. Qual tecnologia de conectividade que vamos usar? Bom, a gente vai fazer exatamente esse exercício. Né? Ela tem que ser baseada nos benefícios que a gente está comentando. Então, a gente vai fazer uma análise e tentar entender que tecnologia fica mais adequada, pensando exatamente nos benefícios que estão sendo pedidos aqui. A gente vai analisar cada um desses pedidos. E aí, vamos comprar um dispositivo existente ou vamos desenvolver o dispositivo? Claro que às vezes você tem que escolher uma solução. Se você vai escolher uma solução existente, tem que ser uma solução que atenda a todos esses benefícios. Então, é importante você ter todos esses benefícios claros na sua cabeça. Vamos usar uma plataforma? Mesma coisa. Se a gente vai usar uma solução existente no mercado, essa solução ela tem que ter os benefícios esperados. Ou que você consiga, no caso da plataforma ou do device, que o fornecedor consiga fazer algum ajuste, algum desenvolvimento rápido para te atender os benefícios. O cliente foi consultado e os benefícios que estão aí são os benefícios que ele espera? Nesse caso, sim, porque é um caso real. Então, tudo que está sendo falado aqui é verdade. E a pergunta que não quer calar e a pergunta mais importante e a mais problemática ao mesmo tempo. Quanto o cliente quer pagar pela solução? Esse cliente, e esse é um caso real e é um caso público. Um caso que não tem por que não colocar esses dados, porque esses dados são públicos. Então, a intenção era pagar abaixo de R$ 300 pelo projeto, pela solução. Então, aí a gente está falando tudo incluso nesses R$ 300. O device, a instalação, a manutenção, o acesso à plataforma, treinamento, com tudo funcionando por 5 anos. Sem interrupção e baseado no SLA que ele vai definir. Nada fácil. Né? R$ 300, gente. R$ 300. Então, vamos brincar? Agora aqui eu vou sair da apresentação, rapidamente, e abrir o Excel. Aqui está o Excel, né? A ferramenta feita em Excel para mostrar exatamente como escolher uma tecnologia de conectividade baseada em benefícios. A gente chama de seleção da tecnologia de conectividade sem fio para o seu caso de uso IoT. De novo, está lá no Tudo sobre IoT, vocês vão encontrar essa tabela, né, e podem utilizar. Aqui foram mencionadas as principais tecnologias usadas,
E a gente elencou uma série de benefícios. E vocês vão ver que as tecnologias não atendem todos os benefícios. Existem diferenças entre tecnologias e algumas tecnologias entregam alguns benefícios, outras tecnologias entregam outros benefícios. Então, esse é exatamente o trabalho que foi feito para facilitar a escolha de uma tecnologia baseada num benefício. Então, pensando no caso de uso que a gente mencionou lá, que é medição de água, né? Medição de consumo de água. Então, a gente, analisando, por exemplo, os primeiros benefícios aqui falam do consumo de bateria. Lá fala que são 5 anos que vai valer esse contrato. Então, eu vou pegar uma tecnologia que tem mais ou menos consumo de bateria, que consegue ficar mais tempo com a bateria no device funcionando, ou vou querer trocar essa bateria de tempos em tempos. Lembra? R$300, ele vale para tudo. Né? Então, é melhor que a gente tenha um device lá que a gente instala agora, né? E durante os 5 anos ele vai estar funcionando sem problema nenhum. Eu preferi e não arriscar, pegar uma tecnologia que vai me dar aí muito mais que 5 anos de bateria. Então, eu escolhi aqui a A, porque neste caso de uso que a gente discutiu, esse device tem que durar mais de 5 anos, né? Pelo menos 5 anos. Né? Mas coisas acontecem, né? Esse device pode estar no sol, pode ter variações de temperatura, né? Depende da cidade aí que vai ser utilizado, isso pode ser muito drástico, inclusive. E a bateria sofre muito com essa variação de temperatura. Então, decidi selecionar uma tecnologia que realmente tem um consumo baixo de bateria. Aí a gente analisa a parte de cobertura. Então, eu vou pegar uma tecnologia que eu vou ter que botar uma cobertura, por exemplo, pensando numa rua, né, onde tem vários medidores em cada poste. Pensando nos R$300, isso vai acabar sendo dispendioso, né, para mim. Então, é melhor pensar na tecnologia que consegue cobrir pelo menos toda a rua. Né? E aí tem vários medidores ali que vão se conectar nessa tecnologia. Então, eu escolhi, nesse caso, o D, o benefício D. Uma extensa cobertura, né, em que eu consiga ali, pelo menos, cobrir aquela rua, né, aqueles medidores. Tem a parte de consim, sem sim. Se a gente estivesse falando de um caso de uso que o device tem que ser muito, mas muito pequeno, isso seria relevante. Aqui o device tem que ser pequeno, mas eu acho que não é relevante, então eu não coloquei nada. Eu não vou mexer. Eu vou deixar um. Né? Você vê que todas as tecnologias lá em cima estão com um naquela característica que tem a ver com aquela tecnologia. Então eu não vou mexer. Eu quero mexer nas mais importantes, para esse caso de uso. Então, por exemplo, falando aqui dos módulos de comunicação, a gente falou de módulo, né? Então, assim, o meu device vai ter que ser o mais barato possível. Então, eu quero um módulo que seja barato ou muito barato. Isso influencia bastante, né? Então, um módulo acima de $10, ele já vai impactar muito um device que tem que encaixar dentro de R$300. Não o device, toda a solução. O device tem que ser muito menos que R$300. Então, $10 só o módulo, e eu tenho que colocar mais muitas outras coisas dentro do device. Tem que colocar sensor, bateria, antena, a caixinha. Então, eu preferi escolher exatamente uma tecnologia que o módulo é barato. Né? Eu não estou afim de desenvolver RF, então um módulo que seja barato. E também existem módulos, eles são apenas módulos de RF, e existem módulos que ele tem mais recursos além do RF. Pode ter processamento, pode ter memória. Opa, isso é algo. Se tiver um módulo que tem mais recursos que eu posso estar utilizando para baixar o meu custo, opa, melhor. Então, por que não escolher essa capacidade? Voz. Voz e dados juntos, isso não é relevante. Do caso de uso, eu não vou usar voz. Mas existem tecnologias que têm voz e dados, mas eu não vou estar eliminando isso aqui. Isso eu vou deixar para ver o que acontece, ver se voz e dados pode
influenciar direto ou indiretamente alguma tecnologia. Eu prefiro definir que só dados vão ser enviados. Por quê? Porque tem a parte do consumo de bateria. Então, eu não vou zerar o de cima, mas eu vou enfocar no de baixo, porque se envia só dados, o consumo de bateria é menor do que se envia dados e voz. Outra coisa, eu preciso de uma tecnologia que envia um altíssimo volume de dados. Lembra? Medição, 1 a 2 vezes por dia. Eu preciso de um volume grande de dados para ser enviado? Não preciso. Então, vamos escolher uma tecnologia que tem uma capacidade baixa de envio de dados. Eu não preciso mais de que 1 KB por segundo para enviar essa tecnologia. Eu não preciso de muita coisa. Precisa ter certificação na tela? Ah, precisa. Independentemente. Todas as tecnologias que eu for utilizar, que eu for comercializar, tem que ter a Anatel para vender no Brasil. Certo? Então, isso é importante. E aí todas as tecnologias, tá? Se você for olhar o T é um para todo mundo. Né? Porque todas as tecnologias têm que ter certificação na Anatel. Tem que ter certificação com a operadora? Quem tem essa possibilidade é interessante. É uma segurança para o usuário você ter a operadora dizendo, olha, o seu device funciona direitinho. Algumas tecnologias fazem a certificação. Isso é legal. Você sabe, meu device está funcionando, ele funciona com a máxima potência. Ah, não, olha, ele não funciona com a máxima potência. Mas no meu caso de uso não precisa da máxima potência, então eu consigo usar esse device. Tem a questão do roaming gratuito e roaming pago, mas eu não cheguei a essa questão, por quê? Porque é um caso de uso parado, né? Não tem roaming. Né? Eu estou parado ali na casa e ali vou ficar. Então, não é relevante por causa de uso, então eu simplesmente não mexo e não altero nada, porque não é relevante por causa de uso. Custo da conectividade por mês. Opa, lembra dos R$300. É muito importante que seja uma conectividade de baixíssimo custo, o mínimo possível, né? Porque isso vai impactar diretamente os R$300. Então, beleza. Eu já peguei, fui pondo asteriscos aqui, e eu já selecionei quais são. Né? Então, essas aqui são os benefícios que me interessam. O que eu vou fazer? Eu vou lá no A e vou pôr 2 para todo mundo. Estou diferenciando. Posso pôr 3, posso pôr 4, se for assim, realmente muito mais importante do que todos os outros. Mas aqui, para não complicar, eu vou simplesmente colocar 2 ao invés de 1 nos benefícios que interessam para o meu caso de uso. Então, por exemplo, o A é importante para o meu caso de uso. Qual mais? O D. O D é importante para o meu caso de uso. O que mais? O J. O J é importante para o meu caso de uso. O N. O N é importante para o meu caso de uso. O P é importante para o meu caso de uso. Estão checando aí, ver se tem algum erro. O S é importante para o meu caso de uso. Eu vou pôr 2 para todo mundo. Opa, só tem 1. O T, lembra? Anatel? Super importante para todo mundo. Certo? Aqui eu não estou fazendo a seleção da frequência, entendeu? Eu estou só dizendo quais características são importantes para aquele caso de uso. Eu estou valorando os benefícios importantes para aquele caso de uso. Então, o T e o U são importantes para o meu caso de uso. Legal. Tchanã, vamos ver? Vamos lá. Peraí, aí Tomando... tem que tirar o V. O V você acabou Cadê o com... V? Onde você viu? O Onde V. tem o V? O V, o V, Ah, o V não é. o Ah, V olha não. lá. Já ia dar errado, ó. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu E troquei é o U pelo V, interessante entendi. nessa tabela que o que você deixou zerado a pessoa nunca vai mudar porque a tecnologia não se aplica.
a tecnologia não alcança, a tecnologia não tem aquele benefício, a tecnologia não consegue fazer aquilo. Por isso que eu digo, não tem uma tecnologia que serve para todos os casos de uso, porque tem benefícios que certas tecnologias não conseguem. Não é da tecnologia, ela não consegue fazer, certo? E você vê, se você olhar na horizontal, você vê que também não tem uma tecnologia que tem todos, não tem, não tem. Tá vendo? Não tem ninguém que está tudo preenchido aqui. Porque as tecnologias são diferentes, entregam benefícios diferentes. Certo? Então, quem tem acesso a essa tabela já ganha uma experiência, não precisa nem fazer a conta do que tem ou não tem, a tabela está pronta. E aí, se a gente olhar para... Opa! Na pontuação, como eu valorei o que é mais importante para o meu caso de uso, tá? Foi para o caso de uso específico, foi a propósito, né? A gente pegou um caso de uso específico, colocou na tabela e deu um resultado. Esse resultado está dizendo que qual a tecnologia que é mais adequada para esse caso de uso. Vamos ver. É o 0G, da Sigfox. E eu vou contar para vocês que isso não é à toa. Eu vou contar para vocês que o caso de uso é um caso de uso real, certo? É um caso de uso que está funcionando hoje no mercado e com muitos devices conectados. Então, vamos voltar lá para a apresentação? O endereço está aqui, se vocês quiserem usar essa ferramenta, está lá no Tudo sobre IoT. Pode acessar lá, pegar a tabela, trabalhar com ela em Excel. Né? Eu dei um exemplo, que eu acho que é importante, para vocês entenderem como funciona, e fiquem à vontade para utilizar. Eu já fiz o estudo das tecnologias, isso aqui está de forma bastante simplificada para vocês. E, como eu disse, é um caso de uso real, é um caso de uso de verdade, é um caso de uso que é chamado projeto de 100K Devices da Sabesp, um projeto de IoT, que hoje em dia já tem ativados mais de 90 mil devices, desses 100 mil, então, quer dizer, um contrato que já está finalizando, um grande contrato de IoT, e que tem, sim, usa a tecnologia Sigfox, ele tem os benefícios bem definidos, né? E é o que a gente chama de retrofit. O que é retrofit? É um device, um dispositivo, que é conectado no medidor. Então, o medidor, ele faz a medição dele e o device consegue captar essa medição e enviar para a Sabesp, nesse caso. Okay? Então, é uma solução exatamente para extrair a medição que está sendo feita pelo medidor, certo? Enviar para a Sabesp. E que benefícios que tem? Primeiro, que ele envia o consumo total e fazendo com que a Sabesp evite mandar contas que não estão corretas, né? Isso já aconteceu com vocês, mas acontece, né? A leitura não foi feita correta, claro que a entrega não é correta, normal. Manutenção preventiva, né? A partir do momento que você tem 90 mil devices na sua rede, você não tem mais simplesmente uma distribuição de água, você tem uma rede de distribuição de água que você conhece. Você conhece os endereços ali, você conhece os usuários, você sabe o balanço. O que acontece? Você sabe que aqui naquela rua, você tem, por exemplo, 10 usuários. Esses 10 usuários consomem por mês um valor X de água. E você tem a rua do vizinho, que recebe 20, consome 20 por mês de água, milhões de litros, vamos dizer, né? Então, um consome 10 milhões de litros, o vizinho, a rua vizinha consome 20 milhões de litros, a rua de trás consome 20 milhões de litros. Então, eu sei que a minha distribuição para aquele bairro é de 100 milhões de litros por mês. Opa, passou a consumir de um dia para o outro 200 milhões de litros. O que aconteceu? Não é uma fraude. Não é ninguém que tem um vazamento dentro de casa. Isso é um vazamento na rua. Um vazamento monstro na rua. Opa, vamos correr que tem vazamento na rua. Antes de alguém ligar, desesperado, que tem água jorrando, a Sabesp vai saber. Às vezes não deu nem tempo da água jorrar pelo asfalto. A água já está sendo liberada muito lá dentro. A medição já está alterando
e ele consegue saber que alguma coisa ali não tá funcionando. Por quê? Porque ele descobriu que, eu falei ao contrário, né? Na verdade, o consumo baixou de 100 milhões de litros para 50 milhões de litros, é o contrário. Né? De repente, ele baixou muito o consumo, porque a água não está chegando. Né? Então, se a água não está chegando, ele não está conseguindo, todo mundo não está conseguindo consumir como consome normalmente. A água está se perdendo em algum lugar. Então, sim, esse é um benefício que começa a aparecer depois. Né? Você não contrata uma solução dessa para te dar mais do que medição. Mas quando você tem a medição, você consegue ter outros benefícios. Então, manutenção preventiva, você sabe o que está acontecendo antes de alguém reclamar ou de alguém ligar para você falar o que está acontecendo. Você consegue saber se está tendo fraude ou se está tendo vazamento na casa da pessoa e você consegue atuar, seja como fraude, ou ajudar o teu cliente a consertar, porque o objetivo maior da Sabesp não é cobrar a água, é que você tenha um consumo consciente, certo? Então, a Sabesp nunca vai ficar, se ela tiver condição de avisar o cliente de que está tendo um vazamento, que ele vai receber uma conta monstro, ele vai preferir avisar o cliente para que tenha, por conta do consumo consciente, que ele precisa arrumar o vazamento na casa dele, senão ele vai receber uma conta monstro, do que não falar nada e deixar chegar a conta monstro. A Besp não vai fazer isso, ela quer exatamente ter esse acesso ao cliente, conhecer o cliente e avisar o cliente do que está acontecendo. Então, isso é bastante importante. Essas soluções, elas foram feitas, essa solução especificamente, ela foi feita para durar mais de 5 anos. Então, ela vai ficar lá, funcionando, mais de 5 anos. Esse contrato já começou há mais de 1 ano e meio. Então, estão funcionando lá há mais de 1 ano e meio e vão funcionar há mais de 5 anos. E é uma solução bastante simples e dedicada. Né? Ela foi feita para medir especificamente água, ela pode eventualmente medir também consumo de gás, mas ela foi feita muito dedicada para atender exatamente esse caso de uso da Sabesp. Então, gente, essa é a ideia, né? Falar um pouquinho, teoricamente, do que é o ecossistema, né? E dar um exemplo real em que a gente consegue aí definir o ponto nevrálgico aí do ecossistema, que definia a tecnologia de conectividade, né? Que influencia duas partes primordiais do ecossistema. Influencia o device diretamente, né? Você não começa um device sem definir isso, e o custo também da solução, porque você tem que contratar ou montar uma conectividade. Então, você precisa entender o que você precisa, que benefícios que você precisa daquela conectividade. Você pode pagar mais ou menos por ela, se você precisa de mais dados, de menos dados. Então, a discussão aqui envolveu duas partes cruciais do ecossistema. Então, eu queria agradecer. Essa é a ideia da apresentação. Muito feliz aí de estar podendo compartilhar tudo isso com vocês. E estou à disposição. Né? E vamos às perguntas, que venham muitas. Legal. Eduardo, é muito importante desse case, se você quiser tirar o share. Já tirei. Maravilha. Desse case tem outros benefícios que não foram destaques na apresentação, que é a equipe que fazia tarefas repetitivas indo localmente buscar essas medições. Na verdade, assim, tem toda a razão. Essas pessoas, principalmente aí agora, na época da pandemia, ficou mais crítico, né? Elas precisavam bater porta em porta, né? Em cada casa, para fazer a leitura, a medição. Aí chegava lá, aquele medidor ali, às vezes não consegue, você não consegue ver direito, tem sol, né? É difícil de você conseguir enxergar todos os números, você vê 6 no lugar de 5, ou 5 no lugar de 6, pronto. Dependendo em que posição que está, né, dos logaritmos, isso pode fazer muita diferença para a conta, né? A conta pode vir muito diferente para o usuário, e o usuário reclama, existe um processo,
né, para acontecer isso e tal. Então, são dois pontos, né, no leiturista, né, que a Sabesp chama de leiturista. O leiturista, ele, com esse momento em que a gente se encontra, né, com dificuldade de entrar nas casas, com dificuldade de fazer a leitura, e tem também a dificuldade de efetivamente ler o que está acontecendo ali, de qual o consumo que realmente está aparecendo ali no medidor. Com essa solução em que você consegue ter a medição à distância, né? Então você está evitando levar pessoas na casa de outras pessoas e você está recebendo essa medição correta, 100% correta. E não uma medição ao mês, 60. Né? No final do mês você tem 60 medições, que faz grande diferença no final das contas. Outra questão, né, é a questão da sustentabilidade ambiental, né, porque a preocupação com a água é mundial, né, não é só exclusiva do Brasil, então a gente realmente tem que aproveitar a tecnologia para que, além da consciência do ser humano, mas também que a gente possa monitorar e controlar, que eu acho que esse é o objetivo do IoT. Outra coisa que eu gostaria de mostrar e pegar a atenção de quem está vendo essa apresentação, embora o case foi em utilidade pública, a mesma solução é disponível para que o seu condomínio tenha isso para fazer as divisões entre os apartamentos, que também sempre é uma briga que mora em condomínio. E interessante que quanto mais alta a classe social dos condôminos, mais briga tem, né? Porque aquelas apartamentos de 800 metros, que mora uma pessoa e o outro que mora uma família de 5, tem briga que todo mundo paga a mesma conta de água. Então, essa briga não precisa mais existir. A importância da gente citar esse volume, né? Foi um volume de 100 mil dispositivos no primeiro pedido. Isso, em breve, a gente vai ver ampliações, né? E significa o quê? Que a gente começa a ter altos volumes, o que torna mais barato a implantação de IoT em outros projetos, em projetos para empresas privadas, né? Então, fica a dica. E eu acho que vale a pena voltar no começo da apresentação, porque ele deu muitos insights importantes. Esse conceito do retrofit. Muita gente ainda fala, eu voltei a falar por instruções sobre transformação digital, né? E a gente vê, na minha visão, a gente já não está mais no mundo digital, a gente tem que. O digital já é, a gente está migrando para o conectado. Então, esse conceito de retrofit é você dar uma olhada o que já tem de digital funcionando e como você põe uma conexão. É esse conceito aqui do retrofit. Então, assim, não precisa investir num novo equipamento. Como você aproveita o acesso remoto, investimentos em tecnologias que você já realizou? Verdade. A gente já tem Sigfox, Thelma, já tem medidores de água e de gás com Sigfox embebido. Então, já tem Sigfox lá dentro. Mas a base instalada é muito grande. Né? E mesmo tendo esses medidores, de repente, a utility ela faz um mix. Né? Ela põe uma metade do que ela quer comprar com medidores já, com tecnologia, e a outra metade ela utiliza o retrofit. E aí, no próximo edital, por exemplo, ela tira esses retrofits, coloca em outros equipamentos da base instalada e troca esses medidores. Então, ela vai conseguindo andar sempre mais do que só trocando medidores, que demora, né? Então, muito mais tempo do que você conectar lá um retrofit que vai te conectar muito mais rápido. Outra coisa, pessoal, esses gráficos visuais que estão na palestra do Eduardo conecta muito, né? Quando você entende a aplicação que você quer usar e os pilares que você tem que olhar, bateria, tipo de conectividade, entre outros. O que eu achei interessante que você colocou nesse caso de estudo, nessa tabela prática, sobre preços abaixo de $5. Isso é realmente uma realidade aqui no Brasil? É realidade no Brasil.
Eu posso falar pela Sigfox, né? E a Sigfox, você entrega uma conectividade realmente de baixo valor, né? De muito valor de benefício, mas de baixo valor financeiro. E é o caso exatamente que a gente mostrou, que é um caso real da Sabesp. Porque 300 reais para você, na verdade foi menos que 300 reais, tá? Mas 300 reais para você incluir o device, a conectividade, a plataforma, o serviço de instalação, manutenção, por 5 anos, precisa ter todo mundo trabalhando pianinho, com custos lá embaixo, né? Senão a conta não fecha. A gente tem Eu vejo, devices. Quantos devices a gente tem só o device no Brasil que custa 300 reais o device? Tem muitos. Já não daria, não teria condição. é verdade, é verdade. Já E saía no prejuízo já só do device. Já. O device tem que custar muito pouco, né? Porque toda a solução, tudo, né? Tem que custar 300 reais. então, pessoal, além da conectividade barata que está sendo exposta aqui pelo Eduardo Arcas da Sigfox, né, o representante de quem tem a propriedade intelectual dessa tecnologia, também a gente tem opções no Brasil aqui para desenvolver dispositivos que usem essa tecnologia a preços acessíveis. Então, eu vejo muita gente reclamando, né? Mas temos sim módulos brasileiros capazes de atender a sua demanda. Tem sido muito comum as empresas mais maduras colocarem esse desafio. Olha, budget tal, e eu tenho essa necessidade. O que vocês conseguem entregar? Então, é importante essa visão que vocês, né, estão vendo aqui como prova. O Arcas trabalha numa empresa de conectividade, mas ele tem que conhecer, e não só conhecer, ele se relaciona com todo mundo desse ecossistema, Toda a né? cadeia. E com toda a cadeia. Então, essa importância de visão, né? Talvez você não tenha a facilidade que o Eduardo tem, ou a rede de contato, experiência, ele já vem de telecom de há muitos anos, e a gente vê muita gente nova entrando no IoT. Para você que quer realmente fazer a diferença, e esse desafio de acompanhar tantas mudanças, eu te convido para conhecer o nosso programa de Master Things, que os palestrantes que você está vendo nessa conferência fazem parte, e lá a gente ganha tempo e economiza, que tempo é dinheiro, né? Se relacionando com experts que dia a dia a gente vai ganhando confiança, compartilhando resultados, o que dá certo, o que dá errado, de tecnologia, de negócios. Então, oportunidades de você ter sinergias nessa cadeia de fornecedores para atender o seu cliente final, ou você que quer consumir, o espaço é aberto para você falar, eu tenho essa dor, quem me atende? E lá tem até concorrentes, mas existe uma maturidade, né? Porque a internet das coisas tem campo e espaço para todo mundo, né? O próprio Eduardo ele não está brigando aqui e dizendo que a conectividade com a qual ele trabalha vai atender. Ele sabe muito bem os requisitos técnicos e está posicionando a tecnologia Sigfox para atender essa base do IoT, né? Que a IoT nasceu para conectar as pequenas coisas. A gente tem evoluído, estamos no 5G, já discutindo até o 6G, mas a grande massa que faz esse volume, né, dos 50 bilhões, ela está aqui, nessa base, né? Então, a gente tem essa experiência do Brasil, de um primeiro projeto de 100 mil, projetos de utilidade pública em outros mundos estão começando acima de 800 mil, né? Então, aos poucos a gente vai ganhando fôlego para chegar nessa maturidade. E eu também quero comentar que a Sigfox, ela está muito bem posicionada para atender projetos de agro. Para você colocar uma antena que atenda a sua região, e assim, eu me referi a agro, porque é uma área conhecida que não tem conectividade, mas isso pode ser na garagem do seu prédio, na garagem de um edifício que precisa controlar e gerenciar melhor as vagas de estacionamentos, empresas de estacionamento, ou empresas de logística, né, empresas de data center, que quer estar monitorando, né, os
os cages dos clientes e precisa por um dispositivo IoT, mas lá não tem conectividade, porque geralmente está, né? Pode ser que esteja num subsolo. A gente ainda tem empresas que têm data center na sua própria companhia, não terceirizam isso. Então, para qualquer lugar. Galpões de ferro, tem muitas empresas que têm galpões hoje em dia ainda com cobertura de ferro, que para RF, Indústrias, seja né? só Indústrias. né, é um terror, né? É um terror. Então você às vezes tem cobertura fora do galpão, mas dentro do galpão você não tem cobertura nenhuma. Zero. Podemos falar quanto custa uma antena dessa, uma referência em reais? Então, na verdade, o que já que é parodiando até, né, já que é para falar, falei, né, a, a operadora aqui no Brasil é a WND, ela opera a tecnologia Sigfox. Então, ela tem a rede, né, Sigfox, e eles alugam uma rádio base que se chama micro, né, uma rádio base compacta, menor que uma caixa de sapato, que já tem antena, tudo lá dentro, né, e se conecta, põe energia e conexão via PoE, ou você põe um dangle, e ela está funcionando, é bastante plug and play, fantástico. E eles alugam, e aí eu vou pedir para você perguntar isso para o Zé Almeida, que ele vai fazer uma apresentação também. Tá bem, então, Mas galerinha. é um preço bastante justo, bem interessante, é um aluguel, né? Então você não paga pela Base Station, é um aluguel, você paga um valor inicial e um valor anual para o uso da tecnologia. E quem gerencia, você não tem que se preocupar em gerenciar essa cobertura, quem vai gerenciar essa cobertura vai ser a própria WND. Então você aluga, coloca onde você bem entender e a WND vai estar gerenciando essa cobertura para você. Pessoal, é um preço super acessível, mas vou deixar vocês curiosos para participarem das próximas palestras aqui na conferência. Mas para vocês terem uma ideia, custa menos do que o preço que a bolsa que eu estou usando. Então, e eu não estou falando de. Minha bolsa não é Louis Vuitton, tá? Esquece, estou falando assim de uma bolsa boa de executiva, digamos assim, tá bem? Então é realmente. Perguntem ao Zé Almeida, que vai fazer uma apresentação. E ele é da WND, é o diretor de vendas e operações da WND, né, que é a operadora Sigfox no Brasil. E, Eduardo, qual que é o seu desafio nessa posição como responsável por desenvolvimento de negócios da América Latina? Eu queria que você colocasse como você tem ajudado as companhias e também para a gente encerrar essa sua visão de maturidade do Brasil versus os outros países da América Latina. A minha função, basicamente, eu costumo resumir a função como ajudar quem quer entrar no Brasil, trazer dispositivos de fora para funcionar no Brasil, na América Latina ou nas Américas, né? Ou ao contrário, né? A gente tem vários casos já de parceiros nossos que têm soluções que estão vendendo na Ásia, estão vendendo na Europa, estão vendendo nos Estados Unidos. Então, uma das minhas funções, e acho que é a mais importante, é exatamente facilitar coisas novas chegarem aqui, né, e os nossos parceiros venderem para fora, atenderem casos de uso em outros países. A gente no Brasil tem um problema às vezes para importação por causa das altas taxas, né, os altos impostos. Então, tem um número bastante grande de soluções já no Brasil por conta disso. Então, muita coisa que está sendo até exportada para outros países. Então, o Brasil realmente tem uma gama de devices muito interessantes. Aqueles devices que eu mostrei são só uma pequena parte, né, dos devices que a gente já tem, todos eles estão no Brasil. E isso que ele está falando, E, pessoal, é realmente uma realidade, tá? Então, nós aqui brasileiros podemos se empoderar que o mundo está de olho e tem aberto oportunidades para essa expansão. E lógico, né, contando com executivos como Eduardo, onde a empresa dele tem a mentalidade e coloca aqui um funcionário para fazer esse processo, né, para auxiliar. Então, aproveitem para se conectarem e usufruírem disso tudo. E a maturidade do Brasil com a América Latina? então, eu acho que, assim, o Brasil, ele até por conta
da deficiência, né, do problema de ter dificuldade de importar por causa das altas taxas, dos altos impostos. Houve um movimento muito, muito interessante da WND, com a ajuda da Sigfox, e a gente conseguiu rapidamente crescer muito o número de devices no Brasil. Um movimento que ajuda bastante, né, bem importante, foi o desenvolvimento de 2 fornecedores de módulos nacionais. Então, a gente tem 2 empresas, né, que fabricam módulos no Brasil. Então, isso barateia muito o custo do device por conta disso, né? E ajuda muito com a parte de consumo de bateria, etc. São módulos que não são só RF, que tem mais coisas dentro deles, tem processamento, tem armazenamento, tem memória, né? Então, são módulos bastante interessantes aí que já estão aqui no Brasil e estão sendo usados por muitos devices nacionais. Então, isso ajudou, foi uma das coisas que ajudou a fazer esse boom de devices. Outra coisa é que a Sigfox não cobra royalties. Então, se você quiser desenvolver um device, você vai ter todo o apoio da Sigfox e não vai pagar nada por isso. A Sigfox não cobra royalties. Você não tem que pagar um valor para a Sigfox para desenvolver um device. Esses módulos também não pagaram royalties para a Sigfox. Simplesmente desenvolveram os módulos e estão vendendo os módulos. Isso facilita bastante e ajuda bastante, né, a esse processo acontecer. Então, a gente é privilegiado aqui no Brasil, porque tem esses 2 módulos nacionais, são os únicos das Américas, né? A gente tem módulos aqui no Brasil e na Ásia, basicamente, né? Então, bem interessante isso. Todo mundo tem módulos na Ásia, né? Isso é bastante comum, né? Todo mundo produz na Ásia, mas a gente tem 2 aqui no Brasil. Então, isso é Olha, bastante interessante. pessoal, que honra, hein, para a gente brasileira. E detalhe, essas empresas estão aqui para fornecer para o mundo. Então, olha o olhar, como se estão acreditando no potencial do Brasil. A apresentação do Eduardo, vocês viram, foi super genérica, foi uma aula, né? Agora, nesse final, que eu quis puxar um pouco mais para as atividades dele. Então, para quem quer conhecer mais sobre a Rede Sigfox, já que a gente não entrou nos detalhes, aqui próprio no YouTube vai estar pulando, né, uma chamada para vocês verem outro vídeo do Eduardo, onde ele fala especificamente da rede G e cita outros cases. Eu ainda teria outras perguntas para você, porque eu vi que quando você fala do ecossistema, você colocou uma informação super importante quando você cita a plataforma, né? Que é a gente trabalhar informações do nosso hardware, independente do que o pacote está transmitindo, né? Então, vamos supor, eu tenho uma solução que é um sensoriamento de luz para quando eu entrar e sair, acender a luz, apagar, desligar o ar-condicionado quando o escritório fica vazio, tá? Então, beleza, eu estou pegando dados que vai mostrar, olha, o ar-condicionado agora está ligado na temperatura 19 graus, só que eu estou vendo que pelo sensoriamento tem pouca gente no escritório, vamos diminuir. Isso daí você está trabalhando os dados da sua aplicação, da inteligência que você quer trazer para o negócio. Mas você falou de uma informação adicional, que são os dados do hardware. Independente do pacote que você escolheu transmitir, a gente pode medir o nível de bateria, o status, se está on, se está off, daquele dispositivo. A Sigfox tem uma plataforma que apoia nesse movimento? A gente chama de back-end, é a plataforma da Sigfox, que faz o gerenciamento da conectividade. Então, muitos poucos provedores de conectividade têm isso, né? É uma plataforma muito bem montada e que ela ajuda exatamente a saber o device está funcionando, ele está enviando mensagem, né? Que potência que ele enviou essa mensagem, que cobertura que está em cima dele. Então, informações ricas, bastante ricas para quem está gerenciando, quer gerenciar a conectividade, quer saber se os devices estão funcionando. Claro que o device pode não estar funcionando porque o device falhou mesmo, mas se for por conta da conectividade, você vai saber conseguir fotos. Então, você consegue gerenciar essa conectividade através de um acesso a uma plataforma que a gente chama de back-end. E nessa plataforma tem cursos, tem material, tem documentação, te ensina a fazer antena, te ensina a fazer montar um device. Então, tem muita informação disponível ali nas plataformas da Sigfox.
Maravilha, vamos encerrar. O nosso objetivo aqui foi inspirar você que tem como pauta o tema internet das coisas, seja para consumir, para gerar resultados para o seu negócio, para implantar o IoT, ou seja para você que quer entrar na área, ser algum player desse ecossistema. Arcas, foi um prazer contar com a sua presença, aprendi muito. Obrigada. O prazer foi meu. Muito obrigado pela oportunidade. E, gente, aproveitem muito esse congresso que vai ser muito legal. Conheço muita gente que está apresentando, vai ser muito, muito, muito bom mesmo.